Alice no País do Quantum. A Física Quântica ao Alcance de Todos, de Robert Gilmore. Leitura de Sônia Naomi Mimura. Parte 5. Academia Fermi-Bose. Alice acompanhou o mecânico quântico ao longo do caminho que se afastava da escola. Enquanto progrediam, o caminho ia se alargando até gradualmente se transformar numa estrada plana. "Acho que a coisa mais curiosa que você me mostrou até agora", observou Alice, "foi a maneira como obteve aqueles efeitos de interferência, mesmo quando havia somente um elétron presente. É verdade, então, que não faz diferença se temos apenas um elétron ou muitos?" "É verdade que você pode observar a interferência tendo vários elétrons ou apenas um. Mas isso não quer dizer que não faça diferença. Alguns efeitos só são vistos quando se tem muitos elétrons. Veja o princípio de Pauli, por exemplo." "Já ouvi falar dele", interrompeu Alice. "Os elétrons falaram dele assim que cheguei aqui." "Pode me dizer o que é, por favor?" "É uma lei que se aplica quando se tem um monte de partículas iguais, completamente idênticas em todos os aspectos. Se quiser saber mais sobre isso, é melhor que pergunte por aqui, já que estamos por perto. Eles são especialistas no comportamento de muitas partículas juntas." As palavras do mecânico fizeram Alice olhar em volta e perceber que, enquanto andavam, tinham chegado a uma alta parede de pedra que acompanhava um dos lados da estrada. Bem à frente deles estava um largo portão. As portas eram feitas de ferro retorcido e se abriam entre duas enormes colunas de pedra, cada uma com um brasão pintado no centro. À direita dos portões, acima da parede, Alice podia ver um painel de madeira onde se lia: Academia Fermi-Bose para elétrons e fótons. No centro do portão estava uma figura imponente, um homem largo e muito corpulento que parecia ainda mais pesado e enorme que a beca acadêmica e o chapéu de bacharel que usava. Seu rosto redondo e corado era enfeitado por um bigode volumoso e costeletas. Firmemente preso a um de seus olhos, havia um monóculo, de onde pendia uma longa fita preta. "Este é o diretor principal", sussurrou o mecânico na orelha de Alice, que estava mais próxima dele. "Quer dizer o princípio de Pauli?" perguntou Alice empolgada. Ela tinha sido pega de surpresa por sua súbita aparição. Não, chiou o mecânico. "Ele é o diretor principal da academia, apesar de o princípio de Pauli ser o principal princípio da academia. Ele é o diretor." Alice desejou não ter perguntado. Eles atravessaram a rua em direção ao imponente personagem. "Com licença, senhor", começou o mecânico. "O senhor, por delicadeza, não poderia dizer alguma coisa sobre os sistemas com muitas partículas para minha amiga aqui?" Claro, disse o diretor com uma voz poderosa. "Nunca há falta de partículas por aqui. Oh, não. Terei muito prazer em mostrar-lhe a academia." Ele se virou fazendo sua beca ondular e foi mostrando o caminho até a academia. Enquanto andavam, Alice viu umas figurinhas entrando e saindo dos arbustos. Em certo momento, uma das figuras pôs a cabeça para cima de um arbusto e fez uma careta para eles, ou pelo menos assim pareceu para Alice. Como sempre, era muito difícil perceber qualquer detalhe. "Ignore-o", rugiu o diretor. "Este é apenas um elétron colegial, o elétron menor." Eles chegaram à porta da academia, que se localizava em uma velha e digna casa que parecia um pouco como uma mansão da dinastia Tudor. Sem uma pausa, o diretor os levou através da porta principal para dentro de um hall com o teto em arco e depois os conduziu para cima por uma escada larga. Enquanto andavam pelo prédio, Alice viu as pequenas figuras se escondendo atrás dos corrimões, entrando e saindo dos quartos e disparando por corredores laterais quando eles se aproximavam. "Ignore-o", comandou novamente o diretor. "É o elétron menor. Partículas serão sempre partículas." "Mas não pode ser o elétron menor. Se eu acabei de vê-lo no caminho", protestou Alice. "Com certeza não pode ser a mesma partícula nos dois lugares ao mesmo tempo. Isso é como o experimento em que um elétron consegue passar pelas duas fendas."
Ela perguntou ao mecânico quântico. Não, não é isso. Eles têm muitos elétrons por aqui, não percebeu? Os elétrons são todos exatamente iguais. Eles são completamente idênticos uns aos outros. Não há como diferenciá-los, por isso todos são naturalmente elétron menor. Está certo, confirmou com decisão o diretor enquanto os levava ao seu escritório. E isso é um problema, eu diria. Vocês devem imaginar como é difícil para um professor ter 2 alunos gêmeos na escola e não saber diferenciá-los. Bem, aqui há centenas de partículas totalmente idênticas. Isso faz da chamada um inferno. Os elétrons não são tão maus, ele prosseguiu. Nós apenas os contamos e vimos se o total está correto. Pelo menos o número dos elétrons permanece o mesmo. Então sabemos quantos deveríamos ter. Mas com os fótons nem mesmo isso funciona. Fótons são bósons e por isso não se conservam. Você pode começar uma aula com, digamos, 30 e acabar a aula com 50. Ou o número pode cair para menos de 20. É difícil adivinhar. Isso dificulta muito a vida dos empregados da escola. Alice notou uma palavra desconhecida nessa observação. Será que podia me explicar isso? Ela disse esperançosa. Poderia me dizer o que é um bóson? O diretor ficou ainda mais vermelho do que estava antes de falar com o mecânico. Acho que é melhor levá-la à aula de fatos da simetria para iniciantes. O que acha? Isso lhe explicaria tudo sobre bósons e férmions. Certíssimo, respondeu o mecânico. Venha, Alice, acho que me lembro do caminho. Andaram por um corredor até chegar a uma sala bem na hora em que a aula estava começando. Atenção, por favor, disse o professor. Como sabem, todos vocês, elétrons, são idênticos uns aos outros, assim como todos vocês, os fótons. Isto quer dizer que não há como saber quando 2 de vocês mudaram de lugar. Para um observador, vocês poderiam ter mudado de lugar e, é claro, mudaram até certo ponto. Todos vocês sabem que tem associado a vocês uma função de onda ou amplitude, e que esta amplitude é uma superposição de todas as coisas que vocês poderiam estar fazendo. Onde não pudermos dizer o que estão fazendo, vocês estarão fazendo todas as coisas ou de qualquer forma. Vocês têm uma amplitude para cada uma dessas coisas. Vejam então que para qualquer grupo de vocês é impossível dizer quando 2 de vocês mudaram de lugar. E isso significa que a função de onda total será uma superposição de todas as amplitudes para as quais um par diferente tenha sido trocado. E espero que vocês todos tenham anotado isso. Ver nota 1 no final do capítulo. A probabilidade de se fazer uma observação é dada pelo quadrado da sua função de onda. Isto é, o valor da função multiplicado por si mesmo. Como vocês todos são idênticos, é óbvio que quando vocês trocam de lugar, a diferença não é observável e por isso o quadrado da sua função de onda não se altera. Pode até parecer que não houve alteração alguma. Alguém sabe me dizer o que pode se alterar? Um dos elétrons levantou a mão. Ou pelo menos Alice deduziu que foi isso que aconteceu. Não era possível ver com muita clareza. O sinal muda, professor. Muito bem, é uma resposta excelente. Eu farei uma observação na sua ficha dizendo que foi uma ótima resposta, mas, infelizmente, não consigo diferenciá-lo dos outros. Sim, como sabem, as amplitudes não têm de ser positivas. Podem ser positivas ou negativas, tanto que 2 amplitudes podem se cancelar mutuamente quando houver interferência.
Isso significa que há dois casos em que o quadrado de suas amplitudes não muda. Pode ser que a amplitude não se altere quando dois de vocês mudam de lugar. Neste caso, as partículas são bósons, como vocês, os fótons. Contudo, há ainda outra possibilidade. Quando dois de vocês trocam de lugar, a amplitude pode se inverter. Muda de positiva para negativa e vice-versa. Nesse caso, o quadrado permanece positivo e a distribuição de probabilidades fica inalterada, pois multiplicar a amplitude por si mesma leva duas inversões, o que resulta em nenhuma mudança. E isso acontece com férmions como vocês, elétrons. Todas as partículas estão em uma ou outra dessas classificações. Ou são férmions ou são bósons. Vocês podem pensar que não importa muito se sua amplitude se inverte ou não, especialmente porque a distribuição de probabilidades permanece a mesma. Mas, na verdade, é muito importante, especialmente para os férmions. A questão é que se dois de vocês estiverem no mesmo estado, quer dizer, no mesmo lugar e fazendo a mesma coisa, e se mudam de lugar, não é apenas uma mudança inobservável. Na verdade, não há mudança alguma. Nesse caso, nem a distribuição de probabilidades nem a amplitude podem se alterar. Isso não é problema para os bósons, mas para os férmions, que sempre têm de inverter sua amplitude, esta situação não é permitida. Para tais partículas, há o princípio de exclusão de Pauli, que diz que dois férmions idênticos nunca podem estar fazendo exatamente a mesma coisa. Eles têm de estar em estados diferentes. Ver nota 2 no final do capítulo. Para bósons, como eu disse, isso não é um problema. Suas amplitudes não têm de mudar quando dois deles trocam de lugar. Por isso, eles podem estar no mesmo estado. Na verdade, podem ir até além. Eles não só podem estar no mesmo, como gostam de estar no mesmo estado. Normalmente, quando se tem uma superposição de estados e se eleva a amplitude ao quadrado para se obter a probabilidade de observação, os estados individuais na mistura são elevados ao quadrado separadamente e contribuem mais ou menos da mesma maneira para a probabilidade final. Se há dois bósons no mesmo estado, quando se eleva 2 ao quadrado, obtém-se 4. Os dois contribuíram não com 2 vezes, mas com 4 vezes mais. Se fossem 3 partículas ao mesmo estado, a contribuição seria ainda maior. A probabilidade é muito maior quando se tem um grande número de bósons em um estado. Por isso, eles tendem a entrar todos no mesmo estado, se assim for possível. A isso se dá o nome de condensação de Bose. É esta a diferença entre bósons e férmions. Férmions são individualistas. 2 deles nunca farão exatamente a mesma coisa. Enquanto bósons são sociáveis, adoram andar em gangues, onde cada um se comporta da mesmíssima maneira que os outros. Como verão mais tarde, é este comportamento e esta interação entre os dois tipos de partículas em que vocês estão divididos que são os responsáveis pela natureza do mundo. De certa forma, vocês são os governantes do mundo. Nesta hora, o mecânico quântico levou Alice para fora da sala de aula. Aí está, ele disse. Este é o princípio de Pauli. Ele diz que 2 férmions do mesmo tipo não podem nunca estar fazendo a mesma coisa.
Por isso, só se pode ter apenas um em cada estado. O princípio se aplica a férmions de todo tipo, mas não a bósons. Isso quer dizer, entre outras coisas, que o número de férmions deve permanecer o mesmo. Férmions não aparecem ou desaparecem quando lhes dá na telha. Acho mesmo que não, disse Alice. Isso seria ridículo. Não sei se seria correto dizer isso, sabia? Bósons aparecem e desaparecem. A quantidade deles nunca permanece a mesma. Pode-se dizer que o número de férmions deve ser um número definido, se há um e apenas um em cada estado, já que um número específico de estados ocupados implica o mesmo número de férmions ocupando-os. A mesma ideia não vale para bósons, pois podemos ter os dois bósons que quiser em qualquer estado. Na prática, o número de bósons nunca é constante. Se olhar por essa janela, ele disse de repente enquanto andavam, verá bem a diferença entre bósons e férmions. Alice olhou pela janela e viu que um grupo de elétrons e fótons estava fazendo um teste no gramado da academia. Os fótons estavam indo muito bem, girando para um lado e para o outro em sincronia perfeita, sem nenhuma diferença entre nenhum deles. O grupo de elétrons, porém, estava se comportando de um jeito que, obviamente, deixava o sargento encarregado do teste totalmente desesperado. Alguns marchavam para frente, mas em velocidades diferentes. Alguns marchavam para a esquerda e para a direita, ou mesmo para trás. Outros pulavam para cima e para baixo, alguns plantavam bananeiras e um estava deitado no chão olhando para o céu. Ele está no nível fundamental, disse o mecânico olhando por cima do ombro de Alice. Acredito que os outros elétrons queiram se unir a ele nesse estado, mas apenas um pode ocupar esse estado. A não ser que o spin do outro seja na direção oposta, é claro. Já seria diferença bastante entre eles. A diferença entre férmions e bósons fica clara daqui. Os fótons são bósons e por isso é fácil para eles fazerem a mesma coisa. Na verdade, eles gostam de fazer a mesma coisa que os outros estão fazendo e por isso marcham muito bem juntos. Os elétrons, por outro lado, são férmions e o princípio de exclusão de Pauli impede que dois deles façam a mesma coisa. Eles têm de fazer coisas diferentes uns dos outros. Você fala muito dos estados em que os elétrons estão, observou Alice. Poderia me explicar o que são esses estados? Mais uma vez, ele respondeu, a melhor maneira para você aprender é assistir a uma das aulas aqui. A academia forma líderes mundiais, já que é a interação de elétrons e fótons que governa o mundo físico na maior parte. Se eles devem ser líderes mundial, é claro que tem de ter aulas sobre como governar. Venha comigo e verá. Ele levou Alice a uma ampla construção de um só andar, nos fundos da academia. Ao entrar, Alice viu que era um tipo de oficina. Havia elétrons trabalhando em várias bancadas. Alice se aproximou para observar um grupo que estava muito ocupado erguendo uma cerca ao redor de uma das bancadas. Ela pôde ver que havia várias estruturas sobre a bancada. Quando os alunos moviam a cerca, todas as estruturas mudavam. O que eles estão fazendo? Ela perguntou ao seu acompanhante. Estão construindo as condições de contorno para os estados. Os estados são controlados em grande parte pelas limitações que os cercam. Em geral, aquilo que se pode fazer é governado por aquilo que não se pode fazer, e as restrições servem para definir os possíveis estados. Algo semelhante com as notas que se pode tirar de um órgão acústico. Um órgão é formado por tubos cujo comprimento delimita as notas que se pode tirar de cada um deles. Mudando o comprimento de um tubo, muda-se também as notas que dele sairão. Os estados quânticos são dados pela amplitude ou pela função de onda que o sistema pode ter, o que se assemelha bastante com a onda sonora num órgão acústico. Como você já descobriu, normalmente é impossível dizer o que um elétron está fazendo, porque ao observá-lo você selecionará uma amplitude específica e reduzirá todas as amplitudes a essa escolhida.
A única ocasião em que se pode realmente ter certeza sobre seu elétron é quando ele tem uma única amplitude em vez de uma superposição, e quando sua observação pode dar somente um valor. Nesse caso, a probabilidade de se conseguir este valor com sua medida é de 100%. E para qualquer outro valor, a probabilidade é de 0%. Simplesmente impossível. Ao fazer a observação, você obterá o resultado esperado. Nesse caso, a redução das amplitudes àquela observada por você não faz diferença alguma, pois você já estava nesse estado. O estado não é alterado pela sua observação, e por isso é chamado de estado estacionário. Nessa aula, os elétrons estão construindo estados estacionários. Alice deu a volta na bancada, olhando para os estados que os elétrons estavam construindo. Para ela, pareciam caixas, 8 ao todo. Havia uma muito grande, uma um pouco menor que a maior de todas, e 6 pequenininhas, todas mais ou menos do mesmo tamanho. Passando por uma das quinas da bancada, ela ficou surpresa ao ver que os estados tinham mudado completamente. Agora pareciam prateleiras como prateleiras de bolo, sobre altos pedestais. 2 delas eram bem maiores do que as outras. 4 tinham a mesma largura, mas com pedestais sucessivamente maiores que os anteriores, e 2 eram pequenas. Ela passou rápido para o lado seguinte da bancada. Agora, a superfície tinha se transformado numa tábua em que estavam pregados cabides para capas. Havia 2 filas de 3 cabides e outros cabides isolados na parte de cima e de baixo da tábua. Meu Deus, o que está acontecendo? Ela perguntou ao mecânico. Os estados ficam diferentes dependendo da direção para onde eu olho para eles. Mas é claro, ele respondeu. Você está vendo diferentes representações dos estados? A natureza de um estado depende de como você o observa. A própria existência de um estado estacionário depende de uma observação para a qual ele sempre produzirá um resultado definido. Mas um estado não pode dar resultados definidos para todas as observações que você pode fazer. Por exemplo, as relações de Heisenberg impedem que você veja a posição e o momentum de um elétron ao mesmo tempo. Por isso, um estado estacionário para uma observação não será mais estacionário para outra. As observações usadas para descrever os estados são chamadas de sua representação. Nota: um estado descreve a condição de um sistema físico. É o conceito básico da teoria quântica. A melhor descrição que se pode ter do mundo real. Em geral, a amplitude de um estado dá a probabilidade dos vários resultados possíveis de qualquer observação. Para alguns estados, só pode haver um resultado possível para uma medida determinada. Quando um sistema está em um desses estados estacionários, qualquer medição desta quantidade dará um e somente um resultado possível. Medidas repetidas chegarão ao mesmo resultado todas as vezes. Daí o nome estado estacionário, ou frequentemente usado o termo alemão Eigenstate, autoestado. A natureza de um estado pode ser muito diferente dependendo de como você o observa. De fato, até a própria identidade dos diferentes estados pode mudar. Os estados vistos em uma representação podem não ser os mesmos em outra representação. Como você já deve ter notado, a única coisa que deve permanecer inalterada é o número dos estados. Se você puser um elétron em cada estado, será necessário ter o mesmo número de estados para contê-los, mesmo que os estados individuais tenham se alterado. É tudo muito vago para mim, reclamou Alice. É como se fosse impossível saber com certeza o que realmente está lá. Certo, respondeu o mecânico alegremente. Não tinha percebido ainda? Podemos falar com segurança de observações, mas o que realmente está lá para ser observado é outra história. Venha comigo, é hora da assembleia noturna da academia. Você vai achar muito interessante. O mecânico a levou de volta ao prédio principal, conduzindo-a através da entrada para um salão com o teto em arco. O chão estava completamente cheio de elétrons espremidos o máximo que podiam.
No alto, um camarote circundava todo o salão e nele Alice pôde ver as figuras vagas e distantes de uns poucos elétrons correndo para a saída. Só havia um pequeno espaço no chão perto da entrada por onde eles tinham vindo, e um elétron que vinha logo atrás deles correu para ocupá-lo e parou imediatamente, impedido pela densa multidão que bloqueava qualquer avanço. Ver nota 3 no final do capítulo. Nota: existem certas quantidades que não podem compartilhar do mesmo estado estacionário. Posição e momentum são dois exemplos. Se você tem um alto estado que dá um valor definido para a posição de uma partícula, a medida do seu momentum pode resultar em qualquer valor. Isso nos leva às relações de incerteza de Heisenberg, havendo uma mistura de estados que correspondem a diferentes valores para a posição. A medição para a posição pode resultar em qualquer um dos valores adequados. A posição se tornou incerta, apesar de agora a dispersão de valores de momentum pode ser reduzida. Essa dispersão não é causada por técnicas de medidas deficientes, ela é inerente ao estado físico. O valor indefinido de uma quantidade física que pode ser inerente a um determinado estado permitirá efeitos tais como a penetração de barreiras, a troca de partículas pesadas dentro dos núcleos, fótons em interações elétricas e a existência de partículas virtuais em geral. Partículas virtuais e trocas de partículas serão discutidas nos capítulos 6 e 8. Por que está tão cheio aqui? Perguntou Alice, impressionada com a cena à sua frente. Este é o nível de valência, respondeu um dos prestativos elétrons. Todos os espaços do nível de valência estão cheios porque o nível de valência está sempre cheio de elétrons. Nenhum de nós consegue se mover, pois não há estados livres para onde possamos ir. Isso é horrível, disse Alice. Como vão poder andar pelo salão para sair daqui se está tudo tão lotado? Não podemos, disse o elétron com uma certa resignação satisfeita. Mas você pode, se quiser. Você pode andar por aí à vontade, pois não há nenhuma outra Alice no salão. Isso faz com que haja vários estados de Alice livres para você ocupar. Você não terá problema algum com a exclusão de Pauline. Apesar de achar tudo muito estranho, Alice começou a forçar caminho por entre a multidão compacta e percebeu, assim como quando havia tentado entrar no vagão lotado na estação de trem, que por alguma razão ela conseguia se mover sem nenhum impedimento. Alice atravessou a multidão de elétrons em direção a um tablado no lado oposto do salão. Sobre ele estava o diretor, sempre imponente em sua beca e chapéu de bacharel. Ao se aproximar, Alice começou a ouvir sua voz suave ecoando através do salão lotado. Sei que todos vocês tiveram um dia cheio, mas também sei que não preciso lembrá-los do importante papel que vocês desempenharão no mundo e para o qual devem estar preparados. Vocês, elétrons, cada um ocupando o devido estado, formam a substância de tudo que conhecemos. Alguns de vocês estarão ligados a átomos e terão de funcionar em seus vários níveis, controlando todos os detalhes dos processos químicos. Alguns de vocês talvez encontrem seu lugar em um sólido cristalino. Lá estarão relativamente livres de qualquer ligação a qualquer átomo em particular e poderão se mover até onde o princípio de Pauli e seus colegas elétrons permitirem. Pode ser que vocês sejam destinados a compor uma banda de condução, onde poderão se movimentar livremente e onde será seu dever correr de um lado para o outro carregando suas cargas elétricas como parte de uma corrente elétrica. Por outro lado, pode ser que acabem numa banda de valência dentro de um sólido. Talvez se sintam presos lá onde não haverá estados livres para vocês entrarem. Não se desencorajem, nem todo elétron pode estar nos estados de energia mais altos e lembre-se, os estados mais baixos também devem ser preenchidos. Ver nota 4 no final do capítulo. Já vocês, os fótons, são os animadores e agitadores. Sozinhos, os elétrons permaneceriam complacentemente em seus devidos estados e nunca nada seria realizado.
É seu dever interagir com os elétrons o tempo todo e produzir as transições entre os estados, as mudanças que fazem as coisas acontecer. A essa altura do discurso do diretor, Alice se deu conta das formas brilhantes de fótons correndo através da multidão de elétrons e dos flashes ocasionais vindo de diferentes partes da sala. Ela se virou para ver o que estava acontecendo. Era difícil ver muito longe, pois ela estava cercada por muitos elétrons. Que droga! Alice não conseguiu evitar o comentário ao se deparar com todas as figuras cativas, presas em posições fixas pela multidão que elas próprias formavam. Será que não há jeito de ninguém se mover? Só se formos excitados até um nível mais... Uma voz respondeu. Alice não conseguiu ver quem tinha falado. Mas isso não importa, ela pensou consigo mesma, já que eles são todos o mesmo, deve ter sido o mesmo que sempre falou comigo. Nessa hora apareceu um flash próximo, e Alice viu que um fóton veio correndo através da multidão e acertou um elétron em cheio. O elétron foi subindo e chegou até o camarote, de onde partiu em disparada para a porta de saída. Alice estava prestando tanta atenção ao elétron em retirada que não viu o outro fóton correndo em sua direção. Houve um flash e ela sentiu que estava flutuando. Quando olhou em volta, viu que estava no camarote olhando para a massa de elétrons lá embaixo. Deve ser isso que o elétron quis dizer com ser excitado até um nível mais alto. Não acho que seja assim tão estimulante, mas, ao menos, há muito mais espaço aqui. Ela olhou para o salão abaixo e pôde perceber flashes aqui e ali, cada um deles seguido por um elétron que flutuava até alcançar o camarote, onde, após pousar, ele ou ela corria em alta velocidade até a porta de saída. Um deles pousou no camarote bem perto de Alice estava. Ela olhou para baixo e viu um pequeno buraco com a forma de um elétron no lugar onde ele estava antes de levitar. Era visível e claro, pois a cor do chão contrastava fortemente com a massa de elétrons compactados que cobria toda a superfície do salão. Observando esse espaço, ela viu o elétron que espertamente ocupava o espaço que tinha acabado de ser criado, apesar de não poder avançar mais dali de onde estava. No lugar onde esse elétron estava, porém, havia agora outro buraco que foi logo ocupado por um outro elétron que tinha recentemente chegado. Que curioso, pensou Alice. Já me acostumei a ver elétrons, mas não esperava ver a presença de nenhum elétron tão claramente. Ela observou com interesse como o movimento ao longo do camarote do elétron que tinha se elevado para criar o buraco original era compensado pelo movimento do buraco em forma de elétron que avançava progressivamente em direção à porta por onde ela havia entrado. Ver nota 5 no final do capítulo. Quando tanto o elétron quanto o buraco haviam saído de seu campo de visão, Alice caminhou ao longo do camarote para a porta de saída. Ela achava que já havia ouvido bastante da fala do diretor. Passando pela pequena porta, Alice se viu em um grande corredor. E esperando por ela, ao lado da porta, estava o mecânico quântico. Gostou? Ele perguntou. Gostei muito, obrigada. Ela respondeu com educação. Era isso que achava que esperavam dela. Foi muito interessante ver o diretor conduzindo a assembleia. Você diz isso, principiou o mecânico, mas eram os elétrons que estavam conduzindo, uma vez que todos foram excitados até o nível de condução. Todos os elétrons têm uma carga elétrica, como você sabe. Por isso, quando se movimentam, criam uma corrente elétrica. A carga que carregam é negativa, o que faz com que a corrente elétrica flua na direção oposta ao movimento dos elétrons. Mas isso não tem tanta importância. Se todos os estados que um elétron pode alcançar já estiverem cheios de elétrons, como no nível de valência, não pode haver nenhum movimento e você acaba ficando como um isolante elétrico. Todos os elétrons e suas cargas ficam presos em suas posições. E por isso não pode haver corrente elétrica. Nesse caso, só é possível obter uma corrente quando há a transferência de elétrons para o nível de condução vazio, onde terão bastante espaço para se moverem livremente.
Então, obtém-se uma corrente produzida tanto pelos elétrons quanto pelos buracos que eles deixam atrás deles. Mas como pode um buraco criar uma corrente? Protestou Alice. Um buraco é uma coisa que nem está lá. Primeiro, você concorda que quando os elétrons estão todos presentes no nível de valência mais baixo, eles não podem se mover e então não há corrente? Perguntou o mecânico. A corrente seria a mesma exatamente como se os elétrons carregados negativamente não estivessem presentes. Sim, concordou Alice. Parecia bem razoável. Então, deve admitir que quando há um elétron a menos, a corrente parecerá com aquela que ocorre quando há um a menos do que nenhum elétron. O buraco no nível de valência age como se fosse uma carga positiva. Você viu como o movimento do buraco em direção à porta era causado pelos elétrons que davam um passo adiante na direção oposta. A corrente elétrica gerada por elétrons negativamente carregados se afastando da porta é a mesma que aquela produzida por uma carga positiva se dirigindo para a porta. Como eu disse, os fótons produzem uma corrente tanto a partir dos elétrons que põem na banda condutora quanto dos buracos que deixam para trás. Os fótons parecem ser um baita incômodo para os elétrons, observou Alice, já querendo mudar de assunto. Bem, eles certamente são hiperativos, mas ao mesmo tempo são naturalmente brilhantes. É como o diretor diz, partículas serão sempre partículas. Neste momento, algum deles devem estar estimulando elétrons no alojamento. Desculpe-me, disse Alice, mas você não quer dizer provocando? Tenho certeza de que foi essa palavra que ouvi sendo usada para descrever trotes de alunos. Provocando ou estimulando. Venha ver. Eles continuaram pelo corredor até chegar a uma porta. O mecânico abriu e entrou e Alice acompanhou. Eles estavam num quarto comprido com beliches alinhados ao longo das paredes. Alice viu que muitas das camas de cima dos beliches estavam ocupadas por elétrons, mas as de baixo estavam vazias em sua maioria. Às vezes é mais fácil vê-los nas camas de cima do que nas de baixo, observou o mecânico. É o que se chama de inversão de população. Só quando eles estão assim é que a estimulação laser pode ocorrer. Não demorou muito e um fóton apareceu correndo dentro do quarto. Ele correu para um dos beliches e colidiu com um dos elétrons que ocupava uma posição elevada. Com um baque, o elétron foi lançado para a cama de baixo, e Alice se espantou ao ver que havia agora 2 fótons correndo pelo quarto. Eles se mexiam com tanta sincronia que pareciam ser um só. Esse é um exemplo de emissão estimulada, murmurou o mecânico dentro do ouvido de Alice. O fóton fez com que o elétron fizesse uma transição para um nível mais baixo e a energia liberada criou outro fóton. Veja agora como acontece a estimulação laser. Os 2 fótons corriam de um extremo ao outro do quarto, um deles colidiu com um elétron e então havia 3 fótons e mais um elétron no nível inferior. Alice viu os fótons interagindo com mais elétrons, produzindo ainda mais fótons. Vez ou outra, ela via um fóton se chocando com um elétron que já estava na cama de baixo de um dos beliches. Quando isso acontecia, o elétron disparava para a cama de cima e o fóton desaparecia. Mas, como desde o começo havia muito poucos elétrons nas camas de baixo, esse era um fato não muito frequente. Vê nota 6 no final do capítulo. O quarto logo estava tomado por uma horda de fótons idênticos, todos correndo de um lado para o outro em perfeita sincronia. Havia agora tantos elétrons nas camas de baixo quanto nas de cima, o que fazia com que as probabilidades de um elétron ser excitado até uma posição mais elevada, com a perda de um dos fótons, fossem as mesmas de um possível rebaixamento com a criação de um novo fóton. O fluxo de fótons adentrou pela porta no fim do alojamento e percorreu o corredor, alinhado e unido como um feixe de luz corrente. Antes que chegassem à metade do corredor, os fótons se chocaram com o corpo grande e pesado do diretor que andava em direção a eles. Ele parou imediatamente, fazendo sua presença ser sentida plenamente, e abriu as abas de sua beca,
uma para cada lado, mostrando seu corpo denso e negro e bloqueando totalmente o corredor. Os fótons atingiram o material escuro como tinta e desapareceram completamente. O diretor ficou onde estava por um momento, aparentando o calor e enxugando o suor de seu rosto corado com um lenço. Não vou tolerar esse comportamento, bufou. Já avisei que qualquer fóton que haja dessa maneira será imediatamente absorvido. É um trabalho quente, porém, pois a energia liberada tem de ir para algum lugar e normalmente acaba transformada em calor. Com licença, disse Alice, poderia me dizer aonde foram todos aqueles fótons? Não foram a lugar nenhum, minha cara. Eles foram absorvidos, não existem mais. Puxa vida, que tragédia! Exclamou Alice, sentindo pena dos pobres fótons que desapareceram tão abruptamente. Nada disso. Faz parte da vida de uma partícula não conservada. Os fótons são assim, vêm fácil e vão fácil. Estão sempre sendo criados e destruídos. Não é nada muito sério. Aposto que para um fóton deve ser, replicou Alice. Eu não teria tanta certeza assim. Não acho que faça muita diferença para um fóton o tempo que ele parece existir para nós. Eles viajam à velocidade da luz, pois afinal eles são luz. Para qualquer coisa que se mova a essa velocidade, o tempo para, na verdade. Assim, embora o tempo que sobrevivam pareça longo para nós, para eles nenhum tempo transcorreu. Toda a história do universo passaria num flash para um fóton. Suponho que seja essa a razão de eles nunca se entediarem. Como eu disse na Assembleia, os fótons têm papéis muito importantes a desempenhar, excitando elétrons, fazendo-os passar de um estado a outro e criando as interações que dão lugar aos estados antes de tudo. Para isso, é necessário que sejam criados e destruídos o tempo todo. Faz parte de sua função, poderíamos dizer. Criar interações, contudo, é mais uma função dos fótons virtuais. Não lidamos muito com eles por aqui. Se você estiver interessada nos estados e como se passa de um para o outro, você deveria visitar o corretor de estados. Seu amigo aqui vai lhe mostrar o caminho até lá. O diretor os acompanhou até os portões da academia. Andando pela estrada, Alice se virou e acenou para o diretor, que ocupava solidamente o espaço entre os portões, no mesmo lugar onde ela o tinha visto pela primeira vez. Notas. 1. Se você tiver muitas partículas, você terá algum tipo de amplitude de cada uma delas, e uma amplitude total para descrever todo o sistema de partículas. Se as partículas forem todas diferentes umas das outras, você sabe ou pode saber o estado em que cada uma delas se encontra. A amplitude total é apenas o produto das amplitudes de cada partícula separadamente. Se as partículas forem idênticas umas às outras, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Elétrons ou fótons são totalmente idênticos. Não existe nenhuma maneira de distinguir um do outro. Se você viu um, viu todos. Se dois elétrons trocarem entre si os estados que ocupam, não há como perceber que isso aconteceu. A amplitude total é, como sempre, uma mistura de todas as amplitudes indistinguíveis, que agora incluem todas as permutações em que partículas tenham trocado de estados. A troca de estados entre duas partículas idênticas não faz diferença alguma no que diz respeito à observação, o que significa que também não faz diferença quanto à distribuição de probabilidades, que é obtida com a multiplicação da amplitude por ela mesma. Isso poderia significar que a amplitude também não muda, ou poderia significar que a amplitude muda de sinal, passando, por exemplo, de positivo para negativo. É como multiplicar a amplitude por -1. Quando se multiplica a amplitude por ela própria para obter a amplitude de probabilidade, este fator -1 é também multiplicado por si mesmo, resultando no fator +1. Que não produz nenhuma mudança na probabilidade. A mudança de sinal parece um detalhe acadêmico, mas tem consequências surpreendentes. Nota 2.
Quando não há um motivo óbvio para que uma amplitude deva mudar de sinal, só porque não pode ser mostrado que isso é impossível, mas a natureza parece seguir a regra de que qualquer coisa não é proibida, é compulsória e deve acontecer em todas as suas possibilidades. Existem partículas para as quais a amplitude muda de sinal quando duas delas são permutadas. Elas são chamadas férmions, de quem os elétrons são um exemplo. Há também as partículas cujas amplitudes não mudam nunca quando elas são permutadas. São os bósons e os fótons são desse tipo. Será que realmente importa se o sinal de uma amplitude para um sistema de partículas muda ou não muda quando duas partículas mudam de estados entre si? Surpreendentemente importa e muito. Não se pode ter dois férmions no mesmo estado. Se dois bósons estiverem no mesmo estado e você fizer com que troquem de lugar entre si, realmente não fará diferença alguma. Pode ser que nem o sinal mude. Tais amplitudes não são permitidas para férmions. Isto é um exemplo do princípio de Pauli, que diz que dois férmions não podem nunca estar no mesmo estado. Férmions são individualistas, extremados. Dois deles nunca se harmonizam plenamente. O princípio de Pauli é extremamente importante e vital para a existência dos átomos e da matéria como a conhecemos. Bósons não obedecem ao princípio de Pauli, muito pelo contrário, na verdade. Se cada partícula estiver em um estado diferente e você elevar ao quadrado a amplitude total para calcular a distribuição de probabilidades e para as partículas, cada uma delas contribuirá com a mesma quantidade para a probabilidade total. Se duas partículas estiverem no mesmo estado, você elevar isso ao quadrado, você obterá uma contribuição 4 vezes maior de apenas duas partículas. Cada uma contribui proporcionalmente mais, o que faz com que duas partículas no mesmo estado sejam uma situação mais provável do que cada uma apresentar-se em estados diferentes. 3 ou 4 partículas no mesmo estado são uma situação ainda mais provável, e assim por diante. Essa probabilidade crescente de se ter muitos bósons do mesmo estado dá origem ao fenômeno da condensação de bósons. Os bósons gostam de ficar juntos no mesmo estado. Eles são facilmente liderados e inerentemente gregários. A condensação de bósons é vista, por exemplo, na operação de um raio laser. Nota 3. Forças elétricas que envolvam elétrons podem operar para manter átomos juntos, como discutido no capítulo 7. Mas não dão origem a nenhuma força de repulsão que possa separar os átomos. Por que, então, os átomos mantêm uma distância razoavelmente uniforme entre si? Por que os sólidos não são comprimíveis? Por que os átomos não podem ser empurrados um para dentro do outro, fazendo com que um bloco de chumbo fique como um objeto muito pesado de tamanho atômico? Novamente, é uma consequência do princípio de Pauli que diz que dois elétrons não podem estar no mesmo estado. Porque os átomos de um determinado tipo são todos iguais, cada um deles tem a mesma gama de estados. Mas isso não põe os elétrons equivalentes de cada átomo no mesmo estado? Isso não é proibido? Na verdade, os átomos estão em posições diferentes e por isso os estados são ligeiramente diferentes. Se você pudesse superpor os átomos, então os estados seriam o mesmo, e o princípio de Pauli proíbe isso. Os átomos são mantidos separados por aquilo que se chama pressão de Fermi, que é, na verdade, a recusa intensa dos elétrons de um átomo de serem os mesmos que os de seu vizinho. A matéria é incomprimível por causa do individualismo extremo dos elétrons. Nota 4. Em um sólido, os estados eletrônicos dos átomos individuais se combinam para formar um grande número de estados eletrônicos que permanecem ao sólido como um todo. Esses estados estão agrupados em bandas de energia dentro das quais os níveis de energia dos estados estão tão próximos que são quase contínuos. Em correspondência com as separações maiores dos níveis de energia nos átomos individuais, existem intervalos nas bandas de energia do sólido. As bandas mais baixas ficam cheias de elétrons vindos dos níveis mais baixos do átomo. A mais alta dessas bandas, cheias de elétrons, é chamada de banda de valência.
E acima dela, separada por um intervalo de banda que não contém estado algum, está outra banda, a banda de condução. Essa banda fica ou completamente vazia ou, no máximo, parcialmente cheia. Na banda de valência, os elétrons não podem se mover. Qualquer movimento de elétron exige que eles mudem de um estado para o outro, mas não há estados vazios para onde possam ir. Quando um potencial elétrico é imposto a alguma substância, ele aplica uma força sobre os elétrons da banda de valência, mas eles não podem se mover. Se não houver elétrons na banda de condução, a substância funcionará como isolante elétrico. Nota 5. Se for dada suficiente energia para um elétron numa banda de valência completa, ou por colisão com um fóton, ou mesmo por uma concentração ocasional de energia térmica, esse elétron poderá ultrapassar o intervalo entre as bandas e penetrar na banda de condução. Como há bastante estados vazios nessa banda, o elétron poderá se movimentar à vontade e um potencial elétrico ocasionaria condução. Além disso, haveria um espaço vago no nível de valência onde o elétron estava. Outro elétron pode vir a ocupar esse buraco e assim por diante. Um espaço seria aberto na banda de valência que estava cheia anteriormente, e ele se movimentaria na direção oposta ao deslocamento dos elétrons. Esse buraco, ou espaço vazio, comporta-se como se fosse uma partícula com carga positiva. Essa é a descrição do comportamento dos materiais semicondutores, como o silício, amplamente usado na eletrônica. A corrente elétrica é levada tanto pelos elétrons no nível de condução quanto pelos buracos no nível de valência. Nota 6. Quando um fóton contendo a energia certa interage com um elétron em um átomo, ele pode produzir uma transição de um nível de energia a outro, como descrito no capítulo 6. Na maior parte dos casos, a transição será de um nível de energia mais baixo para um mais alto, já que normalmente os níveis mais baixos estão todos cheios. O fóton é igualmente capaz de produzir uma transição de um nível mais alto para um mais baixo, se este estiver vazio. Se, por acaso, uma substância tiver muitos elétrons em um nível alto e um nível mais baixo estiver vazio em sua maioria, uma condição conhecida como inversão de população, um fóton poderá então fazer com que o elétron seja transferido de um estado mais alto para um mais baixo. Essa mudança libera energia e cria um novo fóton, além daquele que causou a transferência. Esse fóton pode, por sua vez, induzir mais elétrons a se transferirem para níveis mais baixos. Em um laser, a luz produzida é refletida de um lado para o outro por espelhos colocados nas extremidades de uma cavidade, produzindo mais emissões de fótons a cada vez que atravessa a substância. Um pouco dessa luz escapa através dos espelhos, que não são refletores perfeitos, produzindo um feixe de luz intenso e estreito, a luz laser. Porque os fótons são emitidos em resposta direta aos fótons já presentes, a luz é toda em compasso, ou em fase, e tem propriedades únicas para produzir efeitos de interferência em larga escala, como se pode ver em hologramas. Nem todo holograma precisa de luz laser, mas ela ajuda.